Você está ouvindo Gargalheira, podcast apresentado por Kleber Amanso e Matheus Gatto, com foco em narrativas negras. Embarque nessa série que a cada episódio propõe reflexões sobre o mundo da arte e as obras de artistas afro-brasileiros. Alertamos que este episódio contém ruídos e baixa qualidade de gravação. Ouça com atenção. Maurício Igor, natural de Belém, Pará, é licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Pará, mestrando em Processos Artísticos Contemporâneos pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Investiga questões de identidade em temas como gênero, sexualidade, miscigenação, decolonialidade e o cotidiano na região amazônica. Sua pesquisa atual se relaciona com as poéticas sobre o corpo afro-amazônico em deslocamento. Tais processos se desdobram em fotografias, vídeos, performances, textos e instalações. Maurício tem participado de exposições coletivas desde 2018. Dentre elas se destacam Papel de Parede, no Estúdio 8123, na Cité Internationale des Arts, em Paris, França. Poéticas da Relação, no Espaço Cultural Gênero e Diversidade, em Florianópolis, Santa Catarina. Anuário 2020, na Galeria Municipal do Porto, em Portugal. E Construção de Identidades, no 10º Festival de Fotografia de Tiradentes, em Minas Gerais. Maurício Igor, prazer enorme te receber aqui para esse diálogo no Gargalheira. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você tem a ver com uma obra como Vir a Ser, quer dizer, o sentido de transformação que aparece no seu trabalho. Uma das coisas mais interessantes que eu notei em alguns vídeos que você fez, em algumas performances também, é como que a ideia de tempo, até para a obra de arte acontecer, é uma coisa importante. Então, eu queria que você comentasse isso. Muito obrigado pelo convite. Um prazer muito grande para mim estar aqui agora com vocês, falando do meu trabalho, meus processos. E Vir a Ser, sem dúvida, é um dos trabalhos que mais marcam minha trajetória, tanto conceitualmente, como também toda a formação do trabalho. E tempo, de fato, é uma palavra que eu acho que é bem importante quando eu falo desse trabalho, porque ele parte de uma experimentação, né, muito grande. Então, Vir a Ser, ele surge é um autorretrato, né, que eu coloco, e eu boto porque as questões que eu coloco nele são muito pessoais, assim, de desde criança me questionar e refletir sobre a minha própria identidade por vir de uma família que é bem misturada, assim, racialmente. E daí, como que eu me entendia, tendo um irmão que tinha pele mais escura do que eu, ao mesmo tempo que, de acordo com os espaços que eu adentrava, me era apontado também essas questões. Então, Vir a Ser surge a partir dessas reflexões desde a infância, assim, e quando eu vou crescendo, então, vou tendo maior entendimento sobre, ao mesmo tempo que faz paralelo sobre a formação do Brasil. Quando a gente fala hoje sobre a miscigenação presente no Brasil, muitas vezes ela fala de forma romantizada, quando na verdade tem uma origem bem violenta, né? Ela parte de estupro de mulheres africanas e indígenas. E, bom, então eu sinto que é um processo, né, que vai se formando. E quando eu coloco esse meu autorretrato, é por vir também da minha própria afirmação e entendimento enquanto uma pessoa negra. Então eu coloco uma imagem que vai surgindo. E o título Vir a Ser, ele é uma apropriação de um livro de Neuza Souza, que é Tornar-se Negro. Em algum momento ela fala que esse processo, enfim, são múltiplos processos, né? E que para algumas pessoas é um processo de vir a se conhecer, de vir a ser, e se conhecer e se tornar uma pessoa negra. Então o título vem daí, e eu penso no tempo também porque a materialização nesse processo ele foi no papel craft, né, também chamado de papel pardo. E para chegar nessa versão final do trabalho foi muita experimentação. Primeiro eu peguei uma imagem preto e branco, e inicialmente ele estava em envelopes. Eu vi no escritório que minha mãe trabalha, tinha envelopes pardos que tinham uma cor bem parecida com o meu tom de pele. Inicialmente queria daí, depois eu fui experimentando texturas, formas, até que eu achei um que de fato ficou muito bom, assim. Então, um processo que levou um tempo de experimentação até chegar nesse formato final. E hoje ele é apresentado num políptico. São 6 imagens, cada um em um tamanho A4, emoldurado de forma separada, que originalmente eu pensei de ser colocado de como a gente faz a nossa leitura ocidental, né, da esquerda para a direita. E depois que esse trabalho foi para exposições, que já rodou bastante, algumas pessoas me retornaram dizendo que fazer uma leitura da direita para a esquerda, da imagem que vai sumindo, ao invés da imagem que vai aparecendo. E como esse foi um retorno que eu tive
repetidas vezes, foi algo que eu passei a ver que é interessante também, que é uma leitura que também faz sentido desse parecimento de como que ele se implica na formação do Brasil hoje. E de como que o vir a ser implica a história do apagamento, né? Muito interessante o jogo possível entre essas duas leituras. Pensando nisso também, eu queria que tu falasse um pouco do modo como a história compõe as tuas performances, né? Não só as performances, mas as instalações também. Então, eu gostei muito de ver de uma Belém a outra. Eu queria que você falasse tudo que envolveu essa composição e também aquele trabalho que chama Ouro, que também envolve muito diretamente a questão são dois trabalhos que envolvem muito e de maneiras, por caminhos muito diversos, a problemática da colonização no teu trabalho. O meu trabalho, como eu vejo assim, em conjunto geral, até então ele tem envolvido muito com a ética do deslocamento. Eu venho trabalhando de como o meu corpo ele leva consigo, né, suas memórias, vendo então um corpo negro da Amazônia, que faz de uma miscigenação, e como que ele, quando anda, leva essas memórias consigo. E o que eu tenho pensado é como ele afeta e é afetado por alguns lugares. Então, até então, eu tenho dividido a minha produção em deslocamentos. O primeiro é de uma Belém a outra, que é quando eu vou para Portugal. O segundo é retorno a Belém, de quando eu volto e passo a olhar para a minha rotina e para o meu cotidiano de uma forma diferente. E o terceiro é o que eu estou vivendo agora, que é o que eu chamo de norte a sul. Agora eu falo de vocês de Florianópolis, estou finalizando o meu mestrado aqui, mas indo por partes, então. Então, quando eu fazia o Viracê, aconteceu uma coisa curiosa do Brasil, né, colonização e tudo mais, que veio de quando houve a colonização do Brasil pela invasão portuguesa. E nesse período, eu estava me candidatando, eu fazia graduação em artes visuais na UFPA, e eu estava me candidatando a uma bolsa de estudos para fazer um semestre em Portugal. E depois, quando eu finalizo o Viracê, sai o resultado, que eu fui contemplado com essa bolsa, e eu iria então fazer esse intercâmbio dentro de alguns meses, assim. Então acaba que não foi algo planejado, mas que criou então uma linha, que eu vinha trabalhando de Viracê, desse corpo que é formado a partir dessa invasão, e agora eu iria para o país que tinha causado isso. Então, era a primeira vez que eu ia sair de Belém, ia sair do país. Ninguém da minha família próxima tem essa vivência, assim, alguns parentes mais distantes e tal. E, então, era uma coisa que seria bem novidade, assim, para mim. Então, quando eu fui para Portugal, que é o que eu chamo desse deslocamento 1, chamado de uma Belém a outra, eu me deparo com essas questões de colonização a partir de diferentes modos. Assim. Eu acho que o primeiro, que eu ouvia bastante, que já nas primeiras semanas que eu cheguei lá, era ouvir que Portugal descobriu o Brasil. E, sabe, vinha um tom de voz com um certo orgulho. E não era algo que eu escutava de forma isolada. Eu escutava várias vezes em diferentes contextos, assim. E era o que começou, então, a me chamar a atenção e me trazer um certo incômodo. Então, quando eu chego em Portugal, começo a me deparar com outras pessoas que me contavam relatos que envolviam questões com xenofobia e racismo em Portugal, que passavam por serem brasileiros, e a maioria eram pessoas negras, então tinha essa linha tênue que envolve, né, essas duas formas de violência. Então eu comecei a conversar com essas pessoas e comecei um processo de tirar retratos. E foi bem experimental assim também, primeiro com amigos, que eu fiquei mais próximo, que a versão meio que final era com tecido amarelo. Para fazer esse trabalho, ele precisava de pelo menos 3 pessoas. Eu sentia que muitos dos relatos que estavam vindo vinham das ruas, assim, do andar nas ruas. Então eu queria que as fotos fossem feitas nas ruas também. E eu queria trazer um senso de coletividade para o trabalho. Então, para ele ser feito, eu chamava pelo menos 2 pessoas que ficassem segurando o tecido, enquanto tinha uma terceira retratada, enquanto eu fotografava. Mas teve várias vezes que tinham mais pessoas, 5, a gente combinava e dava certo assim, horário. E aí eu senti que eu colocava esse coletivo que eu queria, ao mesmo tempo que faziam ações rápidas, assim, nas ruas de Portugal, sabe? A pessoa retratando e eu tirando a foto, toda essa ação. E o trabalho, ele se materializou, então, em um fotolivro e possui 2 cadernos, um que tem os retratos que eu tirei, alguns prints que foram noticiados de algumas notícias que saíram em meios de comunicação portugueses, e dentro tinha um livro menor, que é em páginas amarelas, que são os relatos que as pessoas me contavam. Eu gravava com alta, a pessoa escrevia e coloquei junto. E, bom, depois que eu já volto em Belém, eu recebo um convite para esse trabalho participar do Anuário 2020, que é uma exposição que acontece todo ano na cidade de Porto. Alguns curadores ficam atentos aos trabalhos que surgem na cidade, e ao final do ano eles fazem uma exposição, né, com alguns trabalhos, e eu fui convidado para participar.
com essa produção Ouro, e fiquei bem feliz, assim, né, por meu trabalho, então, estar sendo exposto. E o que eu queria era que falar sobre esses casos de xenofobia e racismo em Portugal, eu senti que eu consegui, principalmente porque eu desenvolvi ele durante a faculdade, e uma das professoras, ela passou a exibir esse trabalho nessas turmas de fotografia. Então, todos os anos, para as novas turmas, ela apresenta esse trabalho, apresenta os relatos e tudo mais. E dentre as pessoas que eu entrei em contato, uma delas era de um relato bem horrível, assim, de uma pessoa que morava em Lisboa, estava com a filha dela, uma criança, e uma senhora bem horrível para ela, eu coloquei no relato, mas... Enfim, depois fui me aproximando e conversando mais com ela. Ela me falou que logo quando chegou em Lisboa, uma coisa tinha chamado a atenção dela, que era um monumento que tinha num espaço bem conhecido da cidade. E quando ela me falou, ela me disse que se assustou porque ele era um monumento bem grande, assim. E aí... Só que ela me falou, já sabia que era um monumento grande, mas eu não podia ter ideia que ele era um monumento gigantesco. Quando ele falou grande, eu não imaginei que era dessa dimensão. Se chama o Padrão de Descobrimento, que tem 80 metros de altura, e ele foi feito durante a ditadura de Salazar, justamente para trazer ciência de nacionalismo português. Então é um monumento imenso com as figuras que estiveram diretamente relacionadas no processo de expansão marítima, né? Ou seja, no processo de colonização. Então nada mais é do que isso, assim, uma glorificação dessa violência, desse nacionalismo. E a sensação que eu tive quando eu cheguei e me deparei de frente com ele foi de escapar parado. Eu fiquei, não sei, parei assim, depois eu fui assimilando tudo. E uma coisa que me chamou a atenção depois, pesquisando, é que aquela zona, né, como chamam, que seria mais ou menos dos bairros, ela se chama Belém. Vem daí, então, o título de uma Belém a outra. Eu saindo da Belém, do Brasil, indo de encontro a Belém de Lisboa, em Portugal. Então, quando eu vi que havia coincidência dos nomes, eu fiz, então, esse vídeo chamado de uma Belém a outra, em que é o meu corpo vindo do país historicamente colonizado, se defrontando com o país historicamente colonizador, enquanto eu trago essas reflexões subindo no monumento e me questionando qual seria, então, o lugar desses monumentos que homenageiam figuras colonialistas em nossa sociedade hoje. Bem-vindo, né, Maurício, ao Gargalheira, né? É um prazer falar com você. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é uma pergunta mais geral sobre as suas fotografias, porque eu percebo que são fotografias com várias camadas, no seguinte sentido. Eu penso que a matriz fotográfica é o start da sua obra, na medida em que ela se completa tão somente quando ela é vista, né? Eu acho que a fotografia em geral, ela funciona dessa maneira, né? Mas o que eu acho mais interessante é que você acaba transformando essa visualização do público numa outra obra, né? E acho que o ápice disso é quando, em Completude, por exemplo, você transforma uma observadora observando o sujeito que está observando a sua fotografia na rua. Então acho que é uma obra que tem 2 camadas de observação. 3, na verdade, né? Nós como público, a fotografia em si, né? A primeira matriz fotográfica, o sujeito que observa a fotografia na rua, e depois a senhora que está no museu, né, visualizando a sua obra sendo vista na rua, né? Então acho que é uma obra que tem várias camadas. Aí eu percebo que isso se repete na sua fotografia de uma maneira insistente, né? O que torna isso uma característica bastante marcante da sua obra. Então eu gostaria de te perguntar isso, né? O quanto você leva em consideração o papel do público para a construção dessas camadas da sua obra. Quando eu estava em Portugal, também que eu começo a experimentar outras formas da fotografia, assim. A minha base principal, sem dúvida, é a fotografia. Inclusive, muitos trabalhos que eu faço hoje, eu penso neles como fotografia primeiro, depois eles vão se desdobrando. E um dos trabalhos que eu fiz em Portugal se chama Don't Touch, que ele vinha também nessa linha de sentir uma certa forma de dar resposta às ruas. Eu acho que era muito o que eu pensava. Então, primeiro eu fiz uma fotografia com uma placa escrito Don't Touch, presa aos meus cabelos. A ideia era fazer referências às placas que tem em museus e espaços culturais, dizendo que não se pode tocar na obra de arte. Daí eu faço, então, um paralelo sobre o cabelo, mas que eu também abro para o corpo afro de maneira geral, de ter também um toque respeitoso. E veio, então, né, de sentir esses toques invasivos no meu cabelo de formas recorrentes. Então eu primeiro faço essa fotografia com esse escrito Don't Touch, mas eu senti que faltava essa questão de ter uma resposta nas ruas.
Então eu imprimi um lambe bem grande assim e colei numa das ruas de Portugal. E coloquei e depois eu fui ver o que isso dava, assim. E eu recebi muitos retornos, muito mais do que eu esperava, de várias outras pessoas que passavam e de cara se identificavam com o que eu tava falando, assim. E primeiro eu colei o lambe, mas depois eu voltei lá e coloquei meu Instagram. E várias pessoas iam, tiravam foto e me marcavam, assim. E pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E isso, então, foi algo que me chamou muita atenção dessa circulação. Então, de como um trabalho na rua, ele pode causar essas interferências, assim. Ainda que micro, mas eu acho que uma pessoa que tá passando, e mesmo que por segundos ela pare e olhe, e aquilo chame atenção, eu sinto que já é uma forma de causar meio que uma fissura, assim. E passa, então, a pensar nessa relação do trabalho enquanto uma intervenção, da fotografia nas ruas, e como a fotografia pode, então, dialogar diretamente com o público. E depois que eu faço Don't Touch, eu resolvo continuar nessa linha de colocar as fotografias impressas, e eu fiz o Completude, em que eu colei em frente a uma igreja bem conhecida da cidade. Uma rua, quando terminava uma rua, começava a dar outra, estava o segundo trabalho. Então, por um breve momento, eles ficaram juntos, assim, nas ruas. E como que se dá o seu processo de composição das fotografias? Você disse, né, que a sua principal forma de se expressar, né, pelo menos o que te dá start eventualmente, são as fotografias, né? Então, eu gostaria de saber um pouco mais da sua relação com essa linguagem. De maneira geral, as minhas fotografias, elas são bem pensadas, assim. Eu monto, assim, o que eu quero colocar na imagem para depois fotografar. E eu já faço isso já tem um bom tempo, assim, desde as minhas primeiras imagens. Eu tenho uma série que se chama O Lugarzinho para Ter Viado. Eu acho que é o meu primeiro trabalho que entra, assim, um edital. E era quando eu estava pesquisando relações sexuais em banheiros públicos masculinos. E as imagens que eu coloco, elas foram montadas, eu pensei bastante, o banheiro, a luz e tudo mais, mas por causa do registro, como que eu apresento ele, muitas pessoas quando olham as fotos me perguntam se elas são flagras ou se eu tinha montado, assim. Então, minhas fotografias, de maneira geral, elas vêm disso, de eu pensá-las e montá-las. Mais pra frente, né, meu trabalho mais recente envolve ventiladores com gambiarras, e as fotografias que eu faço são com tecido de fundo no quintal da minha casa. Então, é meio que um estúdio improvisado, assim, também, que eu pensei de o estúdio também fazer parte do trabalho, já que eu tô falando, né, sobre a questão de improvisação e tudo mais. Então, são fotografias que eu imagino elas primeiramente, assim, na minha cabeça, e depois eu tento colocá-las no mundo real. Sem título e sem nome, também me parece ser um trabalho ligado a essa sua reflexão sobre o que acontece com o corpo em deslocamento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sem dúvida. Esse trabalho eu faço durante o período de pandemia, né, em casa, assim, como todo mundo, muito afetado psicologicamente por tudo que a gente estava passando, com a definição do que seria de um futuro. E nisso, uma das coisas que me chamou muita atenção era a questão dos números, né, de ver que os números das pessoas morrendo parecia insignificantes perto de um número da economia, assim, que havia todo esse debate de as pessoas trabalharem, não trabalharem, quem que podia trabalhar, quem que não podia. E comecei a pensar nessa relação de números e dos corpos, principalmente corpos dissidentes, né, de uma hegemonia, e que é uma relação histórica que vem acontecendo desde a colonização até hoje de diferentes maneiras. E que na pandemia foi só mais uma dessas maneiras, então. Então, sem título e sem nome, vem dessa relação do corpo com números. E então eu cubro, né, todo o meu corpo com esses números e novamente nesse ritmo, né, nessa configuração que a gente estava falando, sobre fotografias que são pensadas previamente e que são então encenadas, né, para a câmera. E eu faço os movimentos de encher o meu corpo com esses números para trazer essas questões. E nesse conjunto de trânsitos, né, porque você vem do norte, mas também está no sul e de repente está em Portugal, uma das coisas que interessam é como é que você lê e como é que isso, na verdade, te estimulou as diferentes leituras sobre você. Ou seja, como é que na verdade, atravessar esses espaços e fronteiras distintas de como a racialização opera. Isso tem sido uma questão que eu tenho pensado bastante, né? Já que meu trabalho envolve esses deslocamentos e tudo mais. E como que afeta, como que a gente é afetado, como que são essas leituras, né, que passam pelo meu corpo e o que me chama a atenção. Agora, estando, né, na região sul, que é o meu trabalho mais recente, ele tem sido sobre
o lugar que eu vivo. Quando eu vim para cá, foi para fazer meu mestrado em artes visuais. Aí isso é uma coisa que eu sempre ressalto quando eu falo que todos os deslocamentos que eu fiz até então, eles só foram possíveis porque eu tive incentivo de bolsas de estudos, né? Tanto para Portugal quanto para estar aqui agora em Florianópolis, foi preciso que eu tivesse bolsa de estudos. E eu ressalto isso para falar sobre a importância do investimento na educação, que todos esses trabalhos que eu tenho feito talvez não existissem se não fossem por esses motivos. Então agora eu faço mestrado, né, em artes visuais, e quando eu me mudei para cá, eu não conhecia nada também, e quase ninguém. E a minha intenção era morar perto da universidade, pagando o menor valor possível. E eu achei um lugar que é um morro que fica atrás da universidade. E aqui já teve, então, uma diferença, que é Belém, que é a minha cidade natal, é uma cidade plana, então a gente não tem morros. E aqui em Florianópolis é uma cidade que é bem, né, sobes e desces, assim. E depois que eu me mudei, já estando nessa localidade, que eu passo a me atentar pro nome dela, que se chama Morro do Quilombo. Então, eu fico pensando sobre isso. O que me fez vir ao Morro do Quilombo, morar, né? E depois eu mudei todo o meu projeto. Eu inicialmente vi com uma ideia, mas estou finalizando agora e toda a minha pesquisa se dá sobre essa relação com o Morro do Quilombo. Mas eu estou falando isso agora para exemplificar que nesses deslocamentos eu fico pensando da onde que o meu corpo encontra encontro. Então muitas das coisas que eu tenho vivenciado aqui no Morro do Quilombo são coisas que eu vivenciava de outras maneiras estando em Belém, mas com repaginações diferentes. Então, dentre muitas coisas que esses deslocamentos têm trazido assim para mim, eu fico pensando nisso, de como que essas memórias que estão no corpo acabam encontrando encontros em outros lugares. Maurício, eu gostaria de perguntar agora a respeito da sua relação com o debate do colonialismo. O quanto você entende que ter ido para Portugal afetou o seu trabalho, né? Se isso se tornou mais frequente no seu trabalho e de que maneira isso acabou afetando a sua relação com o colonialismo. Porque, por exemplo, quando a gente vê essa obra Como Descobrir o que Não é Desconhecido, né? Eu vi a obra primeiro sem ver a contextualização, né, que vai embaixo no seu portfólio. E uma leitura possível, sem conhecer o contexto, saber que você estava em Portugal, etc., seria pensar uma desconstrução da própria ideia de brasilidade. Pensar que esse Brasil, né, da bandeira nacional, na verdade existem vários Brasis nesse sentido, né? Mas sabendo da sua relação com a Europa, né, daí eu entendo que você está falando exatamente sobre esse processo de colonização, como você já detalhou na primeira resposta. Então eu gostaria de saber como você pensava relações raciais, colonialismo antes, né? E como você entende que essa experiência de viver em Portugal eventualmente transformou a sua forma de olhar para essas questões. Eu entendo que a relação com o colonialismo, ela aparece em praticamente todos os meus trabalhos, assim, alguns de forma mais direta, outros de forma mais indireta, mas sem dúvida ter ido, né, para Portugal, principalmente sendo alguém que nasceu em Belém, me fez ver essa relação colonial de uma forma muito mais pungente, assim, eu diria. Eu acho que uma das coisas que mais me chamam a atenção, na verdade, é uma questão de visibilidade. Eu acho que eu venho de um lugar que, também por questões coloniais, é muito invisibilizado dentro do próprio Brasil e mais ainda fora. E eu acho que, então, estar em lugares, posso dizer que dentro do Brasil mesmo na região sul, quando eu tive breves passagens pelo Sudeste, que é o que apareceu também, em Portugal também, de como estar em um lugar que recebe muito mais visibilidade pode influenciar, dentre outras formas, para mim, enquanto artista em expressão das artes, também nesse meio artístico. Por exemplo, eu acho que o trabalho que eu mais recebi financeiramente foi a exposição que eu participei em Portugal. Quando eu participo de exposições em Belém, por exemplo, ainda que remuneradas, são de outros valores. Então eu acho que relações coloniais elas aparecem de diferentes formas. E eu, estando em Portugal, pude ver muitos privilégios que quem vive, quem nasce num país na Europa, né, com essas realidades, com muito mais visibilidade, muito mais incentivos, percebo que traz uma diferença muito grande. E é isso que faz com que muitos artistas, por exemplo, de Belém, que são incríveis, fiquem sem serem notados, sem serem conhecidos. E esse é só um dos exemplos, assim. E eu acho que esse é um dos motivos também que, ao voltar, me faz olhar para o meu cotidiano de uma forma diferente, assim. E, enfim, de ver a importância, ver como é difícil também, muitas vezes, mas, enfim, gira em torno, então, dessas questões que envolvem o colonialismo. Uma segunda pergunta
nessa minha leva aqui de perguntas, vai ainda para pensar o interlocutor, mas de uma maneira diferente, né? Então, eu perguntei algumas perguntas atrás, né? Eu te questionei justamente sobre a maneira como o olhar do interlocutor, né, acaba se tornando um objeto de investigação para você. Mas eu percebo que algumas dessas vezes que você busca a interlocução, né, eventualmente aquele que está em interlocução com a sua obra é o seu algoz, né? É aquele que você quer que experimente, né, o desconforto com a experiência colonial, contra-atacando, né, aquela maneira violenta dele te definir. Mas eu gostaria de saber, né, se no seu trabalho você também tem interesse, tem essa preocupação, se você observa a maneira como os seus pensam a sua obra, né? Se você, nessas suas andanças, nas performances, como você percebe que as pessoas que são os seus, né, aqueles que se sentem próximos ideologicamente do discurso que você propaga, né, como eles eventualmente percebem essa sua obra? Sem dúvida, são diferentes olhares e diferentes mensagens, né, que eu coloco a partir do meu trabalho. E eu concordo contigo que muitas dessas mensagens para o algoz, como em Don't Touch, eu acho que é bem direto, assim. Ao mesmo tempo que nessas exposições, nessas conversas, nesses encontros, né, que eu tenho tido, muitas pessoas têm se identificado com o que eu faço, tanto por passarem, né, por situações similares, quanto no sentido de fortalecimento, assim. Eu noto que isso de ter experiências similares, de algum modo, traz uma união, assim. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito no meu trabalho é que eu não quero que ele fale somente de questões de violência ou de dor. É algo que de fato aparece em muitos, mas é algo que eu fico pensando que eu não quero que limite o que eu faço, assim. E é por isso que eu tenho pensado muito mais no que envolve coletividade. As produções que eu tenho feito agora no meu mestrado, ainda não coloquei, né, em portfólio, mas tenho finalizado agora, mas elas falam muito mais sobre comunidade, sobre a importância de contar histórias, ainda que tragam, né, questões coloniais também consigo, mas falam muito mais de um sentido de união, assim. Então, para mim tem sido bem forte me sentir conectado e me sentir junto de outras pessoas, né, que se identificam comigo e que eu me identifico com elas também. E algumas coisas até assim pequenas, eu diria. Eu estou fazendo agora uma pintura que envolve a casa que eu moro e ontem eu imprimi algumas dessas. Eu imprimi essa pintura e dei de presente alguns prints emoldurados para essas pessoas que aparecem. E todas elas ficaram muito tocadas, assim, por se verem representadas numa pintura e por eu ter querido, né, conversar com elas e pintá-las e representá-las. E isso é uma coisa, assim, que me deixa muito satisfeito enquanto artista, enquanto profissional, saber que esses encontros estão acontecendo, assim, que esses encontros estão vivos e que a gente está meio que unido, assim, de uma certa forma. E, de fato, Maurício, a dimensão da afetividade é uma coisa que também aparece. E, às vezes, combinada com essa dimensão da crítica. Então, tem um vídeo que você fez, assim, que é um poema, assim, que é muito bonito, que é Tornando-te Lembrança. Né? E eu queria que você falasse dele, falasse dessa dimensão da afetividade, como é que ela perpassa também o teu trabalho. Esse trabalho veio pensando nisso, né? Essa questão dos meus sentimentos, do que me atravessa, né, enquanto afeto. E esse trabalho, enquanto ação, ele é bem simples, mas eu acho que é um dos que eu mais gosto, assim. Enfim, vinha de um processo que envolve términos e começos de ciclos. Quando eu fiz, a motivação inicial, digamos, era um relacionamento amoroso, né, uma pessoa, mas quando eu olho esse trabalho hoje, eu acho que ele é muito mais expansivo para a questão que envolve ciclos de maneira geral, que é como eu me sinto hoje, assim. É curioso, porque ontem eu fiz esse trabalho para um amigo, porque eu estou no momento de terminar um ciclo e iniciar outro, e eu sinto que esse trabalho é um pouco disso, que quando eu coloco esse tu, não é necessariamente uma pessoa, assim. Eu sinto que ele representa outras coisas também. Daí, eu sinto que eu estou nesse momento agora também, que eu estou saindo de Florianópolis, estou prestes a uma residência internacional, e sei lá, o que pode acontecer depois, mas eu sinto que eu estou nesse movimento, então. E que envolve também essas questões dos afetos, né? De começar e iniciar
esses ciclos e conexões. E por vezes isso aparece cruzada, digamos assim, com a outra, mas que no fundo é a mesma, com essa dimensão da violência, né? Porque esse título que você deu para aquelas fotos, né? O lugarzinho para ter viado, né? Que carrega no título um pouco esse modo de dizer, completamente preconceituoso, e leva a gente que está vendo, porque aí vem as fotos, vem o relance, também pode poder pensar o lugarzinho para ter amor, para ter afeto, para acontecer uma série de coisas ali. Eu queria saber como é que você pensou esse trabalho. Esse título, né, ele vem de um dos escritos nas paredes. Eu começo esse trabalho fotografando as mensagens nas paredes, né? Foi o que me chamou a atenção inicialmente. O diálogo que acontecia ali. Que eu notava que no mesmo banheiro, nas mesmas paredes, tinham mensagens, depois puxavam setas, outras pessoas respondiam, e isso me intrigou e foi assim que eu comecei, para depois foi expandido o trabalho. E o lugarzinho para ter viado foi uma coisa que estava escrito, né? E que me chamou a atenção, porque estava como um xingamento, mas que não sei, quando eu leio o lugarzinho para ter viado, não me sinto ofendido, por exemplo. Eu acho que dá, né, pra levar pra outras interpretações. Inclusive, eu gostei muito dessa que você falou agora, de pensar de outras coisas que podem acontecer no lugarzinho. Achei bem legal de ouvir. Entrando ainda nessa obra, Maurício, eu acho interessante porque as 3 primeiras fotografias dessa série, né, em que a gente vê o casal de cima, né, depois num médio plano, e depois a gente só vê os pés, né, essa ideia, né, que o Matheus acabou de descrever pra gente é bastante presente, né? Essa ideia de uma afetividade que tá ali escondida, né? Mas que tem a sua beleza, né? Eu acho que o fato da gente ter essa poça d'água nos distancia daquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo é um chamamento pra gente desestereotipar essa afetividade que acontece às escondidas, né? E acho que nesse sentido, quando a gente vê a troca de mensagens entre os diferentes interlocutores, né, e a agressividade dos homofóbicos, né, acho que isso potencializa ainda mais a afetividade na série fotográfica, né. Acho que nesse sentido, a maneira como você manipula, né, a fotografia, né, sobretudo na última foto, que parece até ter uma granulação um pouco mais alta, dá um sentimento de urgência, né. E aqui eu convido de novo o nosso público do Gargalheira a ver o site do Maurício para entender o que a gente está falando, né? Acho que dá um sentimento de urgência no sentido de fazer uma rima com essa urgência do fotojornalismo, né? Essa coisa da granulação alta que permite você pegar algo que está ali acontecendo, né? Da maneira mais rápida possível, né? Então minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Eu gostaria de saber o quanto, né? Pensar esse aspecto, né, da sua persona, pensar essa vivência que fala sobre a homoafetividade, né, também se coloca no lugar de pensar os colonialismos que a gente vivencia nessa sociedade ocidental, né, que se constrói em torno da heteronormatividade, mas também em torno da ideia de um sujeito universal masculino e branco, né? Quando eu faço meu trabalho, que eu falo que ele envolve o meu corpo, né, e o que passa por ele, a gente faz essas diferenciações para tentar de uma forma sistematizar, mas ao mesmo tempo que está tudo junto, né? O mesmo corpo que é amazônico, que passa um processo de racialização, também é um corpo LGBTQIA+. Então isso tudo anda junto, né? Não são coisas separadas. E então é algo que também me atravessa muito, né? Ser um corpo dissidente enquanto gênero e sexualidade. E fico pensando muito dentro dos meus próprios afetos, assim, eu acho que é por isso que é algo que aparece nos meus trabalhos, porque vem dessa questão, por, enfim, ser um corpo diferente, né, de uma norma, tem sido, posso colocar assim no presente, difícil para mim o processo de entender meus próprios afetos, assim. E eu sinto que trazer essas imagens, produzir, né, pensar esses trabalhos, muitos deles ficcionais, é uma forma de eu pensar para mim mesmo, né, que essas ficções são também realidades, ou que ficções eu quero que se tornem realidades para mim. E eu acho que é uma coisa bem complicada. É difícil, quero dizer, de aprender a se amar quando, desde criança, eu tenho recebido muitos sinais que dizem que eu não sou ou não posso amar também. E isso tem sido uma coisa que
que tem aparecido mais, assim, pra mim. Apesar de não ter meu portfólio, assim, finalizado, que eu mande para editais, tantos trabalhos que envolvam essas questões é algo que eu fico pensando muito. Tanto que é como o trabalho anterior que a gente falou, né? O Tornando de Lembrança. Eu sinto que ele vem muito nessa linha conceitual também. Já que você tocou nesse assunto, uma coisa que a gente gosta muito de perguntar para os artistas, e sobretudo para os artistas negros, tem a ver com um pouco sobre a família, né? Muitas vezes o artista negro, ele aparece, né, sem uma origem. Então, queria muito que você pudesse falar sobre sua família, sobre sua mãe, sobre seu pai, e como é que você vê o lugar da sua história familiar no seu percurso como artista. Sem dúvida, minha família está muito presente, assim. Meu núcleo principal é minha mãe e meu irmão. Foi criado, então, nós três, né, juntos. Minha mãe é separada. E, sem dúvida, eu acho que eu talvez não seria um artista, ou um artista, assim, com esse trabalho tão direto, eu diria, se não fosse a minha criação. Acho que ele tem muita influência da minha mãe, de ter sido uma mãe solteira para criar 2 filhos. A minha relação com a minha mãe aparece em alguns trabalhos, assim, de maneira indireta. E com meu irmão é algo que eu tenho pensado mais diretamente, assim. Quando eu falo que, por exemplo, em vir a ser, eu me questionava desde criança, é porque a gente era muito comparado, eu e meu irmão. E ele tem a pele mais escura que a minha, tem o cabelo mais crespo. Então, nessa relação, ele era a pessoa vista como negra, como preto, e eu era visto como branco por ser mais claro que ele. Ainda que, quando comparado com outras pessoas brancas, eu me sentia diferente, ou era tratado de maneira diferente. Então, a relação da minha família, ela aparece de forma indireta em muitos dos meus trabalhos, assim. E tenho pensado muito sobre o que eu tenho aprendido, assim, com meu irmão, principalmente por a gente ser tão diferente, assim. Eu estou escrevendo a minha conclusão de mestrado agora e eu vou terminar com uma mensagem que ele mandou. Eu estava escrevendo sobre ela hoje de manhã. Ele é professor de matemática e ele me mandou uma mensagem dizendo que ele fala muito de mim nas aulas dele, que ele dá aula de projeto de vida, e ele fala que para os alunos dele que querem fazer artes, que não precisam ter vergonha, algo do tipo, e ele me cita como exemplo, falando que eu sou, enfim, venho de um lugar como eles, assim, uma escola pública bem precária, eu diria, e que dentro de alguns meses estou indo para Paris, para França, e o meu irmão usou isso como exemplo para falar para eles. E foi algo que me tocou muito, assim, porque eu não sabia, né, que ele falava de mim para os alunos dele, muito menos dessa maneira, assim, como um exemplo de possibilidade de caminho. Então, eu sinto que a gente que essa nossa relação, ela vem aparecendo, assim, também nos meus trabalhos. E a sua mãe fazia o quê? Trabalhava com o quê? Ou trabalha com o quê? A minha mãe, agora, ela trabalha com empréstimos, mas ela também trabalhava com plano de saúde. E foi como ela criou a gente, assim, eu e o meu irmão. Hoje ela ainda trabalha também, mas ela trabalha em um escritório. Maurício, e quando você pensa que a arte se tornou uma possibilidade viável para você poder se expressar? Quando você começou a pensar que talvez a arte fosse um caminho a seguir? Bom, como eu falei pra vocês, a minha mãe ela trabalha com coisas burocráticas, né? Bem diferente, assim, de artes. Não cresci com meu pai, então não cresci com nenhuma referência de artes, assim. E eu estudava numa escola pública que também, na época, não tinham projetos, assim, que envolviam. Então, eu basicamente só vim conhecer um circuito de arte da minha cidade quando eu já estou na faculdade. Mas, bom, quando eu saí do ensino médio, eu não sabia muito o que eu queria, assim, fazer. E aqui vem uma certa influência da minha família também, de que trabalham com coisas burocráticas, em que então eu iria ter emprego ou conseguiria mais fácil. Então, eu fui fazer administração, cursei na UFPA por 2 anos. Vocês imaginam, esta pessoa que está falando com vocês agora, cursando administração, eu me sentia muito preso, eu diria. Só que foi um processo total, assim, na minha vida, eu diria. Acho que se vocês verem fotos minhas no curso de administração, eu duvido que alguém me reconheceria, porque eu era outra pessoa, de muitas maneiras, eu diria. E foi um processo bem difícil, assim. Não digo da faculdade em si, mas tudo o que circundava, eu acho. A minha confusão mental em volta com gênero e sexualidade também era algo que me afligia bastante na época.
E, bom, aconteceu nesse período greves nas universidades federais no país todo, então as aulas ficaram paralisadas e muita gente, né, queria que voltasse logo às aulas para se formar e tudo mais. E para mim, no sentido não ter aula, eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, assim, porque eu não gostava e foi um período em que eu comecei a fazer cursos livres, assim. Então eu fazia muito curso de fotografia, de teatro, e foi como eu conheci as artes visuais. Eu já sou, assim, uma pessoa criativa desde criança. Eu sempre falo que eu sinto que as minhas primeiras formas de criação de arte eram fazendo meus próprios bonecos, assim. Eu tenho um irmão, só por parte de pai, e um primo, que a gente fazia nossos bonecos de papel, a gente recortava, pintava, e era essa a nossa brincadeira, assim. Tipo, a gente criava nossas ligas, nossos heróis. E quando eu olho hoje, pra mim, isso é uma forma de arte também, né? A gente tá se expressando a partir das nossas brincadeiras. Mas, bom, é nesse período que eu faço esses cursos que eu vou entender que que eu vou entender as artes visuais, assim. Mas quando eu entro na faculdade, eu ainda não tinha muita dimensão do que seria um artista visual ou do que trabalhava exatamente, assim. E, bom, foi meio que uma aposta. Não foi nada fácil fazer a troca de curso. Nessa época foi bem difícil, assim, eu conto nos dedos as pessoas que me apoiaram ou que estavam comigo. E eu sabia que eu tinha um lado criativo dentro de mim, que queria vir à tona. Na época eu também fazia umas manipulações digitais. Eu ficava estudando Photoshop, assim, sozinho. Na minha pré-adolescência, eu era uma pessoa bem solitária, assim, eu diria. E aí eu ficava aprendendo a fazer manipulações digitais, eu pegava várias fotografias, vários cenários e construía. E eu olhando hoje, sei lá, mais de 10 anos depois, eu gosto muito dessas criações que eu fazia e muito do que eu faço hoje eu consigo identificar essas produções que viam muito mais para uma forma de expressão, assim. Então eu pegava várias fotos de várias pessoas e criava manipulações digitais a partir disso. E no meio desse processo foi me dando o desejo de fazer minhas próprias imagens. E eu acho que é aí que surge o meu interesse por fotografia, por produzir as minhas imagens, assim. E então, sobre todo esse contexto, eu chego no curso de artes visuais. No primeiro semestre, eu estava com uma confusão mental muito grande e eu tinha feito alguma besteira, assim, com a minha vida, algo do tipo. E que com o tempo eu fui recebendo muitos sinais de que eu estava onde eu deveria estar, assim. Eu acho que, primeiro, que eu tinha muito mais empolgação de ir para as aulas e tudo mais. E uma virada de chave muito grande que eu tenho é no meu segundo semestre, no primeiro ano de faculdade, ter trabalhado como mediador cultural na exposição Não Dito, de Ana Lira, que é uma artista que, então, foi um divisor de águas na minha vida, eu diria. O contato com a Ana, da forma dela de trabalhar, de ter sido mediador cultural. E eu sinto que muitos dos meus trabalhos terem essa relação com o interlocutor, né, como a gente já conversou aqui hoje, eu sinto que há uma relação também de eu ter começado meu trabalho sendo mediador cultural. De eu mediava o trabalho para o público e eu percebia como esse público interagia com o trabalho. Então, eu trabalhei como mediador algumas vezes depois disso. Foi o que eu estudei para o meu trabalho de conclusão de curso também. E depois dessa experiência que eu vim entender um pouco mais de como a arte pode atuar mais na vida, assim, eu diria, a partir do trabalho da Ana. Foi uma experiência que foi muito forte pra mim, eu sempre falo dela. Hoje eu e a Ana somos amigos, nós já expusemos juntos, assim, algumas exposições. Vamos estar juntos no mês que vem, tô bem feliz com isso também. E eu sinto que, então, a partir daí, dessa experiência com a Ana e do meu primeiro ano de faculdade, que eu começo, então, a me entender como um artista e que eu poderia ser um artista. Eu acho que até entrar na faculdade ainda não tinha esse pensamento comigo. E eu acho que muito disso vem dessa influência de ter sido alguém que não nasceu com referências, assim. Eu acho que isso foi algo que talvez tenha, né, feito com que somente na faculdade eu tivesse esse entendimento. Você mencionou a Ana e eu queria muito te perguntar quais são tuas referências, com quem tu dialoga, que artistas, tanto do campo das artes visuais como em outras, são os artistas que você precisa ver para poder pensar, para poder se movimentar criativamente? Eu tenho muitas referências. Ana Lira, sem dúvida, é uma delas. Citaria também Rafael Bicuir, uma artista de Belém, que trabalha com múltiplas linguagens e que, enfim, tem andado de forma institucional e fora também. Antônio Obá é um trabalho que eu curto muito também. E citaria também questões de música, não sei, eu escuto muito Carol Conká, por exemplo, de literatura, assim, também. Gosto muito de ler crônicas, mas voltado para as artes visuais, eu tenho pensado agora muito também em pintura, né, que é o que eu mais tenho estudado agora. Então eu acho que o Antônio Obá talvez agora seja uma das principais referências. Trabalhar com performance, com fotografia, com pintura.
Eu acho que o que tá vindo na minha mente agora seriam essas. Maravilha. Certo. Maurício, outra pergunta que eu gostaria de fazer é pensar como você entende que o mercado de arte, tal como ele está posicionado hoje, ele é possível para artistas com o seu perfil. Haja vista que você não vem do Sudeste, é uma pessoa negra, que é LGBTQIA+, que trata dessas temáticas na sua obra. A gente vive um momento muito curioso no que diz respeito ao interesse do mercado por sujeitos que tenham o seu perfil e que tratem dessas temáticas na obra, né? Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser também uma prisão, né? No sentido de que o mercado ele sempre tem os seus próprios interesses que não necessariamente coincidem com os interesses dos artistas, né? Então, gostaria de saber como você pensa essa cena e como você tenta se posicionar nesse sentido. Olha, isso tem sido uma questão bem complicada para mim, principalmente agora que eu vou terminar o meu mestrado, né, em julho, e, consequentemente, a bolsa dele, que é o que tem me mantido de forma fixa até então. Então, naturalmente, tem sido uma questão para mim, pensar o que envolve mercado, o que envolve arte, ao mesmo tempo, como negociar com esse mercado. E como você falou agora, né, tem abrido um certo espaço, ao mesmo tempo que é um espaço que a gente percebe que muitas vezes vem quase como para cumprir uma cota ou coisa assim, que também não é um lugar que eu queira estar, ou que eu me sinta confortável. Então, vou ser 100% honesto e sincero e dizer que eu não sei ainda como me portar ou como me colocar na frente. Eu sinto que é algo que eu preciso de mais tempo para parar e analisar. O que eu consigo compartilhar agora é que é algo realmente muito complicado de pensar como sanar as necessidades que eu tenho, ao mesmo tempo de como me posicionar frente a isso. E o que eu tenho comigo é que a única coisa que eu não quero perder é a verdade do meu trabalho, ou que ele faz sentido pra mim. Eu acho que se em algum momento o que eu faço não me fizer sentido, eu simplesmente não faria mais. Eu talvez não fosse mais artista. Então, fico pensando de como o trabalho que eu já faço pode, então, circular nesse mercado, né, que tem aberto essas portas, mas sobre muitas condições. Eu acho que ainda é uma questões que eu realmente, para mim mesmo, preciso de mais tempo para assimilar e refletir comigo, mas é o que eu sinto que eu consigo compartilhar agora. Maurício, eu gostaria de te perguntar o seguinte: haja vista nessa trajetória internacional que você tem construído com o seu trabalho, né, a partir da sua vivência acadêmica, né, da possibilidade de estar no exterior, né? Você falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria de te ouvir mais a respeito de como você entende que as pessoas que te contactam para ter uma obra sua exposta, né, numa parceria, enfim, qual a expectativa delas? É uma expectativa que conversa com o colonialismo? Eles esperam, por exemplo, de você um determinado estereótipo do que seria um artista negro, LGBTQIA+, brasileiro? Enfim, como você lida com essas possíveis demandas, né, que surjam desses sujeitos? Isso é algo que tem aparecido, sim, em algumas exposições que eu já participei, alguns convites, alguns que eu recusei, por notar que o que esperavam de mim vinham a partir desse lado de estereótipos, queriam que eu colocasse trabalhos que falassem diretamente de racismo, ou, enfim, há um certo fetiche nisso, né, que eu sinto no mercado da arte, de ver pessoas dissidentes falando apenas de dores, como se não tivesse um outro lugar. Quase como isso, né? Que, enfim, quem é negro tem que falar sobre a sua experiência, ser uma pessoa negra, quem é da região amazônica, falar necessariamente das suas experiências, assim, e então quem é branco pode falar de todo o resto. E isso, de fato, é algo que eu penso muito no trabalho, e também para as exposições. Já houve exposições que eu não quis por notar que havia uma questão curatorial que estava me pedindo por isso e que eu me sentia desconfortável, então,
E eu sinto que isso toca na questão anterior que a gente estava conversando, que envolve dessa questão de diálogo com o mercado de artes, né? Que algumas coisas eu sinto que eu consigo, então, dialogar e promover mudanças, mas é preciso ter essa abertura escuta, que eu sinto que nem sempre ela acontece. Então, eu acho que é muito disso, de ir sentindo até onde eu me sinto confortável, onde eu já sinto que começa a causar desconfortos, e trazendo, então, essas negociações. Maurício, eu queria te perguntar agora sobre uma outra coisa que é flagrante na tua obra e eu achei muito criativo o modo como apareceu, que são as referências à Amazônia. Porque a gente já tem todo um repertório de imagens e, sobretudo, um repertório de imagens naturalizantes para falar da Amazônia, né? Então, eu gostei muito quando eu vi aquele vídeo, né, a Pisa na Amazônia, que é um artefato, que é um ventilador, e mesmo o outro, que é Ventos do Norte, que é uma hélice. Então, eu achei muito criativo, porque, primeiro, mexi um pouco com o nosso repertório de imagens herdadas, né? A floresta, o verde, uma certa ideia de natureza a ser conquistada é assim que a coisa aparece no nosso imaginário, e achei legal o modo como você evocou isso pelo som, mas quebrava com isso no modo como a gente assistia. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje a gente fala muito que não é uma Amazônia, né? Mas são Amazônias, porque justamente é uma pluralidade muito grande no que envolve a região. E, enfim, então, quando a gente fala dessas Amazônias, há de fato muitos recortes e muitos pontos de vista, né, que podem ser feitos. E um deles que eu fiz foi que começa, né, com a Pisa da Amazônia, que é o meu ventilador, que eu escrevo uma crônica sobre ele, e vem muito disso, assim, que de fato é um elemento que qualquer pessoa que mora, eu diria, na região amazônica se identifique por ser muito presente. E bom, então ele surge de quando, num dia qualquer, o meu primo vem me visitar e o meu cachorro vem pular pra brincar com a gente, pega no meu ventilador, quebra meu ventilador, e o meu quarto em Belém, ele não tem janelas. Então, não sei se vocês conhecem Belém, mas Belém é uma cidade muito quente, e um quarto sem janela se torna tudo muito mais quente ainda. Então, de fato, tem que ter ali um ventilador. Então, nesse dia, quando eu imaginei que ele tinha quebrado, né, já fiquei, assim, preocupado. E eu e meu primo, então, a gente começou a ajeitar ele como se fossem experts. E foi assim, então a gente foi experimentando muita coisa, um lápis, uma caneta, até com um pincel, coube muito bem nele, e consertou o ventilador. Então foi com fios que estava ali na escada, e a gente conserta esse ventilador e volta a funcionar normalmente, né, fazendo alguns barulhos, mas funcionando, e fiquei refletindo muito sobre isso. Então o Ventos do Norte, para mim, ele vem sobre duas perspectivas. A primeira, de fato, como um elemento comum e representativo da região amazônica, e de uma segunda forma, que talvez para mim seja mais importante, eu vejo como metáforas esses ventiladores com gambiarras para questões que envolvem questões socioculturais. Porque para mim isso é muito representativo. Fico pensando como um corpo que sofre ataque e tem que achar formas de continuar vivendo. Basicamente é isso que é uma gambiarra. E fico pensando que tipo de outras gambiarras a gente precisa fazer para então dar continuidade. E então eu sinto que esse processo começa na Pisa na Amazônia. É uma coisa que é importante ressaltar, já que vai ter pessoas de diferentes localidades ouvindo. Pisa significa surra, é uma palavra utilizada na região norte e nordeste. E é um trabalho que eu me diverti muito, assim, fazendo. Eu acho que assistindo nos vídeos, em geral, a reação das pessoas é essa também. Porque foi um processo bem curioso, assim, de fazer. Eu começo com Pisa na Amazônia, e depois que eu ajeito meu ventilador, eu fico pensando que outras histórias eu poderia contar por aí. E é daí que surge Ventos do Norte. Depois que aconteceu no meu ventilador, eu fui atrás de outras histórias como parecida com as minhas. Então eu colei cartazes, né, nas ruas, em que eu fiz à mão, escrito compra-se ventiladores com gambiarra e essas histórias, e eu saí colando nas ruas de Belém, como lambe, e eu ainda imaginava a quantidade de retornos que eu iria ter. Na época eu estava em diálogo com a curadora do projeto, e eu fiquei até com certo medo, assim, se as pessoas entrariam em contato e se eu teria, enfim, números suficientes para o que eu queria fazer. E eu não poderia imaginar que eu teria muitos mais ventiladores e histórias do que, sei lá,
eu pudesse ter imaginado inicialmente, assim. Então eu tive que fazer uma curadoria de quais ventiladores eu iria comprar pro projeto, e até hoje eu recebo muitas histórias. Isso é bem curioso, que é um projeto que já, entre aspas, né, terminou, mas sempre que tem algo voltado a ventilador, algum meme ou coisa assim, alguém me marca ou me manda mensagem no privado contando histórias de ventiladores. Bom, eu sinto que é um projeto que ainda continua e que eu me sinto muito feliz, assim, de ter realizado. Maurício, agora vamos para a nossa última pergunta aqui do podcast, né? Eu gostaria de fechar perguntando para você de uma obra que leva, né, a cabo algo que você já disse aqui hoje, né? Que tem a ver com o fato do mercado, né, supor, né, pressupor, entender que os corpos dissidentes falem das dores, né? E você fala de uma dor, né, mas você não fala de uma dor que é inerente à pele negra, né? Tô me referindo à obra Corpo Leve, né, de 2021, na qual você vai falar justamente sobre a pandemia, né, sobre uma experiência coletiva, né, que de certa maneira, né, nos afeta a todos, né, de diferentes maneiras, né, mas nos afetou a todos, né. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa obra, né, enfim, né, e também pensando em como ela desafia essa ideia, né, de que só o branco pode ser o sujeito universal, né? Que no final das contas é um dos lemas nosso aqui, haja vista que a nossa obra título, que dá título, que batiza o nosso podcast, é justamente a obra Gargalheira do Sidney Amaral. Eu estou sentindo uma diferença assim muito grande nas perguntas e nas ordens que vocês têm colocado. Enfim, já falo do meu trabalho há muito tempo e eu gostei muito que esse trabalho chamado Corpo Leve tem sido da última pergunta. Porque eu sinto que vem justamente disso, né? Fico pensando de como trazer leveza a um corpo, né? E sobre isso que vocês já colocaram. E o Corpo Leve, ele surge, né, na pandemia, nesse período de muita ansiedade, de muita coisa na cabeça. E fico, então, pensando como trazer leveza para esse corpo. E foi numa conversa com uma amiga. Inclusive, essa conversa é com a Ana Lira, a artista e pessoa que eu citei anteriormente, em que ela me fala para tomar banho de ervas, e que foi algo, então, que me fez muito bem e tem me feito muito bem. Mas eu sinto que Corpo Leve é um convite a pensar sobre isso, como trazer leveza para um corpo, que é algo que eu tenho me preocupado e pensado muito mais. Certo, Igor, muito obrigado. Adoramos o podcast, acho que os ouvintes de Gargalheira também gostaram tanto quanto a gente gostou dessa conversa. Só agradecer a sua disponibilidade de passar, né, esse período aqui conversando com a gente. Muito obrigado. Foi ótimo poder conversar com você, dialogar com você e aprender com o teu trabalho. Gente, muito obrigado, de verdade, por esse tempo, por essas perguntas, por essa troca. Foi muito bom poder ter conversado com vocês agora, enfim, de rever e falar mais do meu processo. Escutei alguns episódios do podcast, gostei muito também, e fico mais feliz ainda de, então, estar fazendo parte aqui também. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Gargalheira é uma realização de Núcleo Afro-Sebrap, Secult UFRB, IFISH Unicamp, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Grupo de Pesquisa, História e Cultura Afro-Atlântica, Bitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus, Estúdios Alma Preta.